Então, pessoal, agora falando mais especificamente dessa fase escura em si, da etapa química da fotossíntese. Então, a gente tem que nessa etapa química, também chamada de etapa enzimática, fase de escuro, tem vários nomes, tá? Ela acontece no estroma, como eu tinha falado para vocês, que é aquela parte gelatinosa do cloroplasto, né? Qual que é o nome do ciclo que acontece nessa fase? É o ciclo de Calvin, tá? O que vai acontecer nesse ciclo de Calvin? Eu não coloquei ele aí para vocês, porque não tem necessidade de vocês saberem os componentes presentes no ciclo de Calvin, mas basicamente o que acontece nele é que a gente começa com a molécula... espera aí. A gente começa com a molécula de CO2, né? Vocês veem que ela tem um carboninho, né? E no final, a gente vai ter a geração da molécula de glicose, que é C6H12O6, tá? A gente tem, então, do CO2, que tem um átomozinho ali de carbono, a gente tem a geração da glicose, que tem 6, né? Tem 6 átomos de carbono. O ciclo de Calvin é basicamente a adição, né, desses átomos de carbono. Então, a gente começa com um átomo de carbono só que está presente ali no CO2, e aí esse carbono vai passando por esse ciclo de Calvin e vai recebendo os carboninhos ali e vai se transformando numa molécula maior com um encadeamento de vários carbonos até que chega nesse final aí e gera a glicose, tá? Para isso, né, para que isso aconteça, esse ciclo aconteça, que é chamado ciclo de Calvin, tem a utilização de energia, que aí então para isso que serve o ATP e o NADP, né? O NADPH. Então o ATP vai ceder a energia para poder fazer esse ciclo todo, e o NADPH vai ceder os hidrogênios para serem juntados ali, né? Porque vocês veem que a gente começa com CO2, não tem nenhum hidrogênio aqui, e no final a gente tem hidrogênio sendo incorporado na molécula de glicose, tá? Então, basicamente, o ciclo de Calvin é isso. A gente sai do CO2 e aí vai produzindo, vai aumentando a quantidade dos carbonos e também vai sendo incorporado hidrogênio e a energia é utilizada também, a energia do ATP é utilizada também para fazer esse ciclo, tá? Mas assim, é o que eu falei para vocês, eu não coloquei o ciclo com cada componente dele, porque não precisa saber, tá? Não tem necessidade de saber os detalhes, assim, só precisam saber o que é basicamente o ciclo de Calvin, né? Então tá, na etapa escura acontece esse ciclo de Calvin que vai acontecer no estroma, né? Tem a utilização do ATP e do NADPH, o CO2 vai se transformar em glicose e nesse processo todo é liberado uma molécula, 6 moléculas no caso, de H2O, de água, tá? Aí aqui do lado só para vocês lembrarem da estruturação dos componentes do cloroplasto, né? O estroma, então, como eu tinha falado para vocês, é a partezinha mais gelatinosa, né? Que é onde ocorre essa fase de escuro, certo? Então, aí, no final, a gente tem toda essa reação da fotossíntese sendo elaborada e acontecendo aí, né? E aí, a gente tem também uma coisa interessante, que é o chamado ponto de compensação luminosa, né? O que é esse ponto de compensação luminosa? A gente tem, então, que o aumento da intensidade luminosa vai elevar a taxa de fotossíntese até certo valor máximo, tá? Então, não adianta você colocar 1000 unidades de luz ali naquela planta, que vai ter uma hora que ela vai chegar no máximo dela, né? Ela não vai conseguir ser mais eficiente do que determinado ponto ali, por mais luz que você coloque naquela planta, tá? Então, não adianta você elevar muito a intensidade luminosa, porque vai ter uma hora que a planta vai chegar no máximo de eficiência dela, né? Só que a taxa de respiração celular aeróbia, que é aquela que utiliza o oxigênio, né, para poder fazer o metabolismo, ela não varia em função da luz, tá? Então, ela é independente da luminosidade, né? Então, o organismo está realizando a respiração celular, se ele está no claro, se está no escuro, tanto faz, tá? Então, o que acontece? Só mostrando aqui, né, esse gráfico para vocês entenderem.
aqui a gente tem no eixo Y vertical, a gente tem a intensidade do processo, e a gente está comparando o processo de fotossíntese e de respiração celular, né? E na intensidade, no eixo X, que é o eixo horizontal, a gente tem a intensidade luminosa. Então, a gente tem a intensidade luminosa aumentando para a direita, né? E a gente tem a comparação, então, da fotossíntese com a respiração celular. Vocês veem que a fotossíntese, que é o que está em azul, conforme a gente vai aumentando a luminosidade, ela vai aumentando, 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 só que chega num ponto ali que ela para de aumentar, certo? E fica numa constante. Não adianta você tacar mais luz ali no negócio que não vai aumentar a eficiência, tá? Já a respiração celular, que está em laranja, vou botar em vermelho aqui, ela está constante desde sempre. Não adianta, não importa se você está aumentando a luminosidade ou não, né? E aí, o que acontece? Tem esse ponto de compensação luminosa, que é esse PCL aqui, que ele vai acontecer quando as eficiências dos processos se equivalem, né? Então, o processo de respiração e de fotossíntese tem as eficiências de cada um, e quando eles se equivalem, né, quando as coisas que são produzidas por um são também consumidas pelo outro, na mesma equivalência, a gente tem esse ponto de compensação luminosa, tá? Então, o que acontece? Ó, sob baixa luminosidade, né, então com pouca luz solar, a taxa de respiração celular é superior à da fotossíntese, né? Então, a planta consome oxigênio e libera gás carbônico, e mais glicose é consumida na respiração celular aeróbia do que é produzida na fotossíntese. Isso é fácil de ver no gráfico. Vamos voltar aqui. Então, baixa luminosidade, né? Baixa luminosidade a gente tem aqui, ó, por exemplo. Vou pegar esse ponto aqui. A síntese está numa eficiência mais baixa. Olha aqui a respiração celular como tá. Ela tá sempre constante ali, né? Então, essa planta, ela tá consumindo bastante oxigênio, porque ao mesmo tempo que ela tá fazendo fotossíntese, ela também está fazendo respiração celular para sobreviver e ter o metabolismo dela e tal. Então, ela está consumindo bastante oxigênio e glicose para fazer as atividades metabólicas dela e não está produzindo tanto oxigênio e glicose, tá? Então, ela acaba consumindo mais. Isso na baixa luminosidade, tá? Na intensidade luminosa, em que as taxas de fotossíntese e de respiração celular aeróbia se equivalem, né, todo o oxigênio gerado na fotossíntese é consumido na respiração celular e todo o CO2 eliminado na respiração celular aeróbia é consumido na fotossíntese. Que eu tinha falado aqui, vou fazer em verde, de compensação luminosa, tá? Em que estão equivalentes. Então, tudo que é produzido por um é consumido pelo outro. Como eu falei, essa intensidade de iluminação é o ponto de compensação, também chamada de PCL. Já se a gente tem uma intensidade luminosa elevada, a taxa de fotossíntese superar de respiração celular aeróbia, né? Então, a planta vai liberar bastante oxigênio, né, captando o CO2, glicose na fotossíntese do que ela consome na respiração celular. Tá, então deixa eu voltar lá no gráfico, colocar em azul agora. Então, aqui, ó, a partir daqui, a gente tem uma intensidade luminosa alta, né? Então, a gente vê que aqui a gente tem produção de bastante oxigênio e glicose também pela fotossíntese, e essas coisas que estão sendo produzidas não estão sendo tão consumidas pela respiração celular. Então, o saldo dessa coisa toda é que a gente tem mais oxigênio, matéria orgânica sendo produzida do que consumida. É isso. Né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre respiração celular aeróbia. Vou só tomar uma aguinha para dar um tempinho e já volto.